Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui o assunto. Peraí que eu estou escrevendo aqui. Desvendando. Boa noite, pessoal. Deixa eu liberar aqui a Bianca. E aí, como vocês estão? Oi, amiga. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo. Deixa eu ajustar meu som, tá muito alto. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá, é esse microfoninho, né? Deixa eu ajustar aqui também. E aí, pessoal, preparados para mais uma live? Hoje o tema é home office, desvendando home office, né? Porque para uns é uma alegria, para outros é uma tristeza, um sofrimento. Pode não ser fácil, né? Pode ser muito desafiador, dependendo aí da situação de cada um, tá? É... E aí, será que a gente pode começar? São 8h02 aqui no meu relógio. Acho que dá pra gente ir começando, né, Bia? Sim, vamos começar. Bom, então começando aí, aconteceu tudo isso, né, gente? Quarentena, isolamento social e com isso muitas empresas começaram a trabalhar nesse modelo de home office, né? Trabalho remoto, trabalho de casa. Algumas empresas já faziam esse modelo, mas acho que a maioria, pelo menos aqui no Brasil, a maioria não fazia, né? Então foi uma surpresa aí para muita gente. Do dia para a noite, né, a gente teve que se acostumar a trabalhar de casa e não é fácil, né? É claro que a gente também está num momento atípico, né? Volto a dizer, porque a gente não está só trabalhando de casa, né? A gente está em isolamento, em quarentena, passando por uma pandemia. Então, assim, é toda uma situação muito diferenciada, né? Mas, ao que tudo indica, pelo que eu andei olhando aí em algumas pesquisas, é um modelo que chegou para ficar, digamos assim, né? Então, muitas empresas perceberam que dá certo, que funciona esse modelo home office, meio que na marra, né? Acabaram percebendo isso devido à situação, mas vão aí continuar trabalhando nesse modelo, né? Então, tem empresa, como por exemplo, o Twitter já anunciou que vai ficar aí nessa modalidade, né, de home office para sempre, né? Já vi muitas empresas também falando isso. Já tem empresas que nos anunciaram que vão ficar pelo menos até o final do ano, né, nessa modalidade. É claro que não vai se encaixar para toda empresa, para todo ramo, para todo segmento, nem para todo tipo de trabalho, né? Talvez realmente existem alguns tipos aí de trabalho que não vão funcionar home office, né? Que precisa estar lá na empresa por algum motivo, né? Enfim. Mas para muita gente é possível trabalhar de casa, nem que seja alguns dias da semana, né? E pelo que eu estou vendo aqui pelas pesquisas, muitas empresas então vão aderir, vão continuar, mesmo depois que tudo isso melhorar e passar, tá? Então, muita gente relata que está se sentindo mais produtiva, mais focada, né? Mais motivada também. Porém, também tem pessoas que estão relatando que estão trabalhando até mais do que antes, né? Algumas pessoas comentam que estão se sentindo desorganizadas. Enfim, cada um tem uma situação, né? É, eu acho que, por um lado, esse home office forçado, né, que a gente está vivendo, por um lado, teve coisas boas, então deu uma humanizada aí nas relações de trabalho, né, no sentido de qual sentido, né? Só para explicar. Então, assim, eu já fiz aqui reunião e teve pessoas que o filho participou, entrou na câmera, deu tchauzinho, a gente viu o cachorro, viu a casa. E assim, são coisas que faz parte da vida, né? A gente não tem como negar.
ai, não, eu sou só o profissional. Então, assim, de uma certa maneira, a gente conheceu até um pouquinho mais dos nossos colegas de trabalho, né? Participando um pouquinho mais da vida deles nesse sentido, né? E isso é legal também. Então, assim, é claro que, dependendo da situação, tem muita gente que está aí trabalhando muito, né? Mas aí pode ser uma situação da empresa em específico, então, de algumas pessoas que eu conversei, pessoas que estão com uma equipe reduzida, fazendo trabalho por dois, por três, o sistema que não funciona bem em casa, né? Porque não tem né, aquela questão de servidor, de internet, enfim. Então tem aí algumas questões, né? Mas tem esse lado positivo, né? Então muita gente se deu conta que é possível sim trabalhar de casa e que pode ter sim, de repente, aí uma melhor qualidade de vida, né? Mas como lidar com esse home office, né? Como lidar com esse trabalho de casa? E aí, por isso que eu chamei a Bia, que já trabalha aí já há alguns anos, né, de casa, ela vai contar melhor para vocês. E aí, acho que nada melhor, né, do que a voz da experiência para trazer aí as suas dicas e seus relatos. E aí depois, mais para o final, eu vou falar também de algumas habilidades socioemocionais que eu considero importante para ter ou desenvolver, né, no caso de quem está trabalhando de casa, tá bom? Então, Bia, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho da sua história. Boa noite, gente. Boa noite, Leila. Primeiro, obrigada pelo convite de participar da live com você e poder falar um pouquinho da minha experiência. Então, boa noite, gente. Eu sou formada em design gráfico, já faz uns 11 anos que eu sou formada. E dá pra me ouvir bem? Dá, tranquilo. Dá, né? É que aqui tá um eco. E eu trabalho em casa há 6 anos. Na verdade, foi uma escolha minha. Eu não trabalho para empresa nenhuma. No caso, há 6 anos atrás, eu trabalhava em empresas, né? Antes disso, depois de me formar. Trabalhei em escritórios, em agência de comunicação, na área de design mesmo, mas eu sempre quis trabalhar por conta própria, por uma questão de trabalhar com arte, uma coisa mais livre, que era muito difícil trabalhar tão livremente em empresas, e por conta também que eu queria ter o meu ateliê, trabalhar na minha casa. Então eu decidi trocar a vida CLT pela vida de autônoma, artista, home office, um pouquinho disso tudo. E já faz 6 anos que eu tô nessa vida e não me arrependo. E assim, eu acho que você foi do meu círculo social, uma das primeiras pessoas que eu conhecia na época a trabalhar de casa, né? Uhum. Se até hoje não é uma coisa muito comum, então imagina 5, 6 anos atrás, né? E Sim. aí, assim, qual foi o maior desafio do começo, quando você começou a trabalhar de casa? Qual foi o maior desafio que você sentiu aí que você teve que superar? Tá. Eu acho que a primeira coisa, sem dúvida, é disciplina. Porque no primeiro momento, o que que a gente pensa? Ah, eu vou poder trabalhar a hora que eu quero. Eu não sei se é uma característica muito de pessoas que trabalham com arte, que é assim, vou trabalhar na hora que eu estou inspirado, na hora que eu estou mais afim, porque existem muitas pessoas que trabalham em casa, mas assim, na parte de administração, escritório, uma coisa bem diferente. Já conheci advogados que trabalhavam em casa, representando uma empresa, então assim, é um trabalho totalmente diferente. Mas eu sentia muito essa dificuldade da disciplina, de definir um horário para eu trabalhar, um horário para eu parar de trabalhar, que eu acho que é o mais difícil. Eu virava noite trabalhando, às vezes trabalhava 12, 13 horas por dia ou de madrugada. Então, até eu conseguir definir um horário certo para eu trabalhar e que aquele horário era só para trabalhar e não misturar com as tarefas de casa ou com horário de lazer, final de semana,
Isso acho que foi o maior desafio e ainda é um desafio hoje em dia, porque é muito fácil se perder, muito fácil, sabe? A gente misturar todos os ramos da sua vida com o trabalho. Então, isso é uma coisa que é uma dificuldade muito grande e tem que ser, você tem que olhar para isso sempre, para não voltar, a se perder. E como é que você fez para conseguir delimitar esses horários e esses espaços? Então, primeira coisa, eu acho que é muito da experiência. Você vai sentindo, digamos, os malefícios de não ter a disciplina. Então, a minha vida no começo acabou ficando muito bagunçada. Meu sono ficou muito atrapalhado. Eu, como eu falei, trabalhava de madrugada, então acabava me alimentando mal. Então foi muito da experiência, assim, de eu delimitar uns horários e falar, não, eu vou começar a trabalhar esse horário, eu vou parar de trabalhar em tal horário. E uma coisa importante também que ajudou muito é você separar um lugar da sua casa, ou sei lá, se você mora sozinho, se você mora com outras pessoas, separar um lugar só para você trabalhar. Então, assim, trabalhar com o computador na cama, péssimo. Trabalhar no sofá com o notebook no colo, esquece. Então, assim, o ideal é uma mesa com uma cadeira correta, porque isso atrapalha. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma cadeira legal, confortável, que não me desse dor nas costas. Então, você selecionar algumas coisas assim para você que não vão te atrapalhar. Então, você pega esses pontos, faz uma lista de coisas principais que você precisa ter. Então, um lugar isolado, uma cadeira legal para você trabalhar, uma mesa, uma iluminação legal, porque também trabalhar em lugar escuro, né, dá Preguiça, aquela pode coisa de dar sono, preguiça, dor de uma coisa de cabeça. conforto, sim. Uma coisa também que me ajudou, começar a tirar o pijama, porque muitas vezes eu levantava e já ia direto pro computador de pijama. E assim, você pode me falar se eu estiver errada, mas existem estudos que eu já vi que a gente trabalhar de pijama, o pijama dá uma sensação de preguiça. Então, só o fato de você levantar, tomar um banho e trocar de roupa e se arrumar como você se estivesse indo trabalhar fora, é óbvio que eu não ponho um sapato, que eu posso trabalhar de chinelo, mas assim, você colocar uma roupinha que seja confortável, né? Mas que você vai estar trabalhando, você arrumar o cabelo, passar uma maquiagem leve, não sei. Mas te dá aquela sensação de agora estou trabalhando. Então, pequenos hábitos que eu fui adquirindo com o tempo mesmo, com a minha experiência, e foram me direcionando para falar, bom, agora eu tenho que trabalhar e agora é o meu horário de fazer outras coisas. E uma coisa importante, acho que posso linkar com isso, é se você mora com outras pessoas, avisar as pessoas, estou trabalhando de tal horário até tal horário, porque é difícil para as outras pessoas se acostumarem e entenderem, né, que a gente está trabalhando. Que não E tá às vezes em pede casa de boa, né? Tá em casa isso, trabalhando. porque muita gente fala, ah, mas está em casa, mas tipo assim, você está trabalhando, às vezes você atende cliente, você faz reunião online, dependendo do seu trabalho, você está em ligação. Então é importante também você avisar seus familiares que daquele horário você está trabalhando, você não pode ser interrompido. Vale a pena, às vezes, se você tiver uma sala ou um quarto só para trabalhar, botar uma plaquinha na frente da porta, em horário, estou em reunião, alguma coisa assim. E para as pessoas irem se acostumando, que naquele horário você não pode ser incomodado, né? Com certeza. Eu acho que você citou aí pontos ótimos. Essa questão de você acordar, tomar banho, tomar seu café da manhã, trocar de roupa, é fundamental. Faz toda a diferença. É claro que você não precisa colocar uma roupa formal, a não ser que seja necessário, né? Que dependendo da situação ali, Sim, às vezes você vai fazer uma reunião, vai abrir câmera e às vezes pode até ser preciso estar com uma roupa mais formal, né? Mas assim, tirando casos específicos, não necessariamente não precisa, mas é bom pelo menos trocar de roupa, né? Não ficar de pijama.
Isso de acordar, que você comentou, ir direto pro computador, ver e-mail ou começar a trabalhar, assim, isso não é legal mesmo. A gente fica. É isso que deixa a gente com uma sensação de bagunça, sabe? Porque se você estivesse na Sim, empresa, você não iria acordar e chegar lá de pijama, toda descabelada e trabalhar, né? sim, Então eu acho que é um desafio do trabalho remoto você ter essa separação, né? Do que é minha casa, do que é meu lazer e do que é meu trabalho, né? Então realmente assim, essa flexibilidade ela pode ser boa ou pode ser ruim, né? Depende aí de como que você lida com isso. Então, se você realmente ficar muito misturada, então acordo, respondo e-mail, aí eu como, trabalho um pouco, aí eu vou, faço outra coisa, sabe? Fica toda hora picando, né, de atividade, realmente pode dar essa sensação aí de má organização, né? Então, assim, sim. um ponto importante, né, para você conseguir trabalhar melhor de casa a saber um pouquinho sobre a administração de tempo, né? Que são essas coisinhas aí que você estava comentando, né? Então a gente não vai ficar falando tanto de técnicas de administração de tempo, né? Uhum, Aqui, né? Mas assim, eu fiz uma live, inclusive, na semana passada, exatamente sobre esse tema. Então, tá aham, aqui, né? Tá no YouTube. Então, para acessar, é só clicar aqui no link que tá no meu perfil, que vai abrir lá a opção da live de administração do tempo. Assiste lá, vale a pena. Se você tá muito bagunçado ainda, então vale a pena estudar um pouquinho também sobre administração do tempo, tá? Legal. E aí, que dicas que você daria para esse pessoal que está agora trabalhando de casa, isolados, em quarentena? é. Então, eu acho que depende muito da situação, né? Como você falou, muita gente foi obrigada a trabalhar em casa por conta da quarentena. E então depende muito do perfil da pessoa. Tem gente como eu que gosta de trabalhar em casa, que já trabalha há algum tempo, está acostumado, assim, às vezes trabalhar. E é uma coisa tranquila, né? Agora tem pessoas que eu já conversei que não se adaptam a trabalho em casa porque precisam, tem essa necessidade de sair de casa para trabalhar, ter um lugar diferente, tem gente que não consegue se concentrar em casa. As distrações também são muitas em casa. Então, bom, eu fiz uma colinha aqui. Primeira coisa que eu acho que a dica, já voltando ao que eu disse, é separar um horário, primeira coisa. Tem que ser assim, tem que ser regra e rotina, tá? Obviamente que o bom de trabalhar em casa é você ter a flexibilidade para caso aconteça alguma coisa, você possa sair, resolver e você pode ali retomar aquele trabalho num outro dia, num outro momento, sem aquele desespero de meu Deus, eu não posso faltar, né? Então isso é uma coisa muito boa. Mas no dia a dia, a primeira dica que eu dou é tenha uma rotina de um horário para começar e um horário para terminar. Não importa se vão te chamar para ir no shopping, no cinema, para viajar, você vai querer falar assim, porque eu trabalho em casa, depois eu trabalho. É, aconteceu muitas vezes comigo já. Mas é uma E dica aí que eu acabava dou. atrasando as entregas, né? Sim, acaba se atrapalhando, porque assim, no começo, você acaba se permitindo, né? Eu trabalho em casa para isso, né? Para ter uma flexibilidade. Mas na verdade essa flexibilidade é para momentos necessários, né? Ou pode acontecer uma vez ou outra. Mas assim, você definir a sua rotina acho que o primeiro passo. Segundo passo, segunda dica é o local, né? Que você vai separar e para trabalhar sem ser incomodado e longe de distrações. Então, por exemplo, televisão, videogame, redes sociais, se você não precisa delas para trabalhar, deixar tudo desligado. O WhatsApp, se você não precisa trabalhar com ele também, deixe o celular longe, porque é uma distração muito fácil da gente se perder. Então você tem que estar no local ali que você só vai
tá você e o seu computador, no caso, né? É, Pra só trabalhar. fazendo um adendo rapidinho sobre Sim, isso, que eu acho legal. As pessoas às vezes têm medo de ficar longe do celular, né? Ah, eu vou perder alguma coisa importante, se alguém me ligar, né, se alguém tentar falar comigo. Então, assim, a tecnologia é ótima, a internet é ótima, o smartphone é maravilhoso, mas a gente ficou muito dependente, né, dessa tecnologia e fica com esse receio. Então, toda hora, às vezes nem tem notificação, né, e a gente fica olhando no celular, no WhatsApp, fico sim, olhando, ver se alguém mandou alguma coisa importante. E, gente, eu acho que, assim, 99% das vezes não é nada de importante, não é nada de urgente, pelo menos, né? Que sim, você precisa, assim, estar o tempo todo parando e respondendo, né? Então, assim, eu acho que é legal definir horários mesmo. Então, assim, não precisa ficar com o celular ali o tempo todo, né? Se você não está usando ele necessariamente para trabalhar. Então, sim, defina os horários, né? Então, sei lá, por exemplo, eu vou ficar aqui 1 hora, 2 horas, por exemplo, focado no meu trabalho e o celular vai estar longe, vai estar ou numa gaveta ou vai estar em silencioso, que é sim, justamente para evitar essa distração, né? sim, Que se tá aqui na mesa do exatamente. meu lado, eu paro e olho. Não importa se não tem notificação, né? A gente acha sempre que É, vai chegar alguma coisa importante, né? é Pra ver. automático, né? É, Exatamente. a gente acaba olhando porque o celular virou uma parte da gente, não tem como. E eu acho legal assim, se você pode, avisa as pessoas mais próximas, ó, gente, eu tô num trabalho importante, eu só vou poder pegar o celular em tal horário. Então, assim, caso Sim, tenha alguma coisa super urgente, me liga no celular mesmo, sem ser WhatsApp, e avisar assim, né? Porque pode acontecer alguma coisa. Ou quem tem filhos e de repente numa situação de vida normal, né? Filhos estão na escola, você está trabalhando em casa, você precisa ir buscar porque aconteceu alguma coisa. Como em qualquer situação, você deixa um telefone de urgência, né? Para que as pessoas te chamem, mas ficar com o celular perto se você não precisa, né? É legal e tem assim, eu acho que muita gente sabe que tem o WhatsApp Business que é para trabalho, então isso é uma ferramenta muito legal, eu uso e eu deixo aberto no meu notebook esse WhatsApp Business, porque daí eu só vou olhar se tocar mensagem de cliente. Se você deixa o WhatsApp aberto normalmente, você vai olhar a conversa dos amigos, não tem como. Você vai começar a bater papo. Então, isso é uma coisa legal também para quem precisa lidar, trabalhar com cliente, com outras pessoas, colegas, não sei. Acho que muita gente usa Skype também, né, em empresa. Mas o WhatsApp Business está sendo muito utilizado também por conta de ser no celular, ser fácil, né? sim, sim. E ele E ajuda a pôr esse limite, né? O business. Porque ele, sim, você pode deixar um horário de funcionamento lá, que a pessoa já vai ver, né? Porque as pessoas exatamente. acham que só porque eu tô livre e te mandei uma mensagem não significa que você está livre para me responder naquele exato segundo momento, né? Então Sim, essa é a maior dificuldade das pessoas em relação ao WhatsApp, né? E não só o é, WhatsApp, mas como é uma mensagem outras. instantânea, né? O Eduardo está Sim, aqui comentando. Todo mundo acha que quem trabalha em casa tem tempo sobrando e tem que assumir as tarefas dos outros. Colocar limite nos folgados de casa. Pode acontecer. Como a gente estava comentando no início, não é sim. porque tá trabalhando de casa que tá na folga fazendo nada, né? Sim, exatamente. E o importante de você delimitar um horário é porque você vai se sentir produtivo no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês. É, É, dizendo como minha experiência, às vezes que eu trabalhava picado, parecia que no fim do mês eu não tinha feito nada, não tinha produzido nada, porque quando você trabalha horário picado, você não sabe quanto você trabalhou, quanto você produziu. Então, ter esses horários fixos não significa também que você precisa trabalhar 8 horas seguidas e fazer 1 hora de almoço, como a maioria dos empregos, né? Você pode trabalhar 4 horas, você faz uma pausa, vai para academia, vai fazer algum exercício, depois trabalha mais 4 horas. Você pode definir ali o que horário você vai trabalhar, mas é importante ter essa divisão. E uma coisa importante
aproveitando nesse ponto de definir horários, uma coisa assim que eu digo para todo mundo quando está começando, defina um horário para parar de trabalhar. Porque a gente também tem a tendência de querer trabalhar muito, não parar e não fazer mais nada da vida. Então, assim, é muito importante você fazer um exercício físico. Eu sei, é difícil fazer todo dia, mas assim, nem que seja um alongamento. Você separar um horário, horários para você comer, porque numa empresa a gente tem um horário que tem que bater ponto para almoçar. Em casa é muito mais fácil a gente comer na mesa do computador, ou eu tô com muita pressa para fazer uma comida, vou pedir um lanche. Você se perder na sua vida normal também, né? Então, além de ter o horário que você vai escolher para trabalhar, é também saber parar e fazer outras coisas na sua vida, né? Porque é muito fácil da gente bagunçar tudo e esquecer de viver. Porque a gente já tá em casa, né? Então, você olha lá, chegou uma notificação, chegou um e-mail, ai, deixa eu responder aqui rapidinho. Mas aí, quando você viu, né, já são 8 da noite, 9, 10, meia-noite, e você tá toda hora fazendo alguma coisa do trabalho. E eu acho que o pior também disso é que você não desliga, né? Então, se você Sim, fica trabalhando o dia inteiro picadinho, você não desliga nunca do trabalho. Então, a gente precisa ter pelo menos uma certa noção desse horário justamente para isso, né? Para a gente conseguir ter, ó, agora eu realmente desliguei, né? Fechei a lojinha aqui. Acho que por isso que até ajuda. Desliga tudo, fecha ali. Se você tem uma sala, um quarto, especialmente para trabalhar em casa, né? É até mais fácil, que aí você sai dali literalmente como se você estivesse saindo da empresa, né? E aí sim, passou pela porta, pronto, agora é minha vida, minha casa, e é cuidar das suas coisas, né? Então, tem essa exatamente. vantagem, como a Bia falou, se você é autônomo e está trabalhando de casa, você pode montar o seu horário, né, com mais flexibilidade. Então, eu acho que é Isso. até legal isso que você falou. Por exemplo, trabalho 4 horas, aí eu almoço, vou para academia, eu faço um esporte, claro, né? Quando voltar ao normal, né? Essas Sim, questões. sim. Faço, enfim, sei lá, busco o filho na escola, faz essas coisas. Depois, de repente, ainda vai trabalhar mais um pouco e depois encerra e, né, faz outras coisas na sua casa. Eu acho legal essa flexibilidade, né? Porque uma coisa que todo mundo reclama, quem trabalha em empresa, é que você não fica em casa nunca, né? Você fica a maior parte do seu dia na empresa, também em deslocamento, né, para o trabalho. E aí, sim, por Uhum. exemplo, quem tem filho, quem tem cachorro, quem tem, sei lá, pai ou mãe que cuida, você não consegue cuidar direito, na verdade, você mal vê, né? Sim, Então, tem esse ponto exatamente. legal. Mas mesmo para quem está trabalhando de casa para uma empresa que tem um horário a cumprir, né? Que aí às vezes a gente não tem tanta essa flexibilidade, né? Tem que cumprir lá a sua carga horária certinha que foi combinada. Uhum. Mesmo assim, né? Realmente tentar cumprir isso. Então, se você começa às 8, senta literalmente às 8, né, na sua mesa, no seu computador para trabalhar. Deu horário de almoço, fecha e almoça e cumpre. Se você tem 1 hora de almoço, cumpre essa 1 hora de almoço, Uhum. né? E aí você, enfim, vê o que você vai fazer nessa 1 hora, porque tem esse perigo, né? Tô em casa, às vezes você já tem a comida pronta, vai lá, come em 10 minutos, então vou trabalhar. Não, evite, né? A não ser que seja realmente alguma urgência, algo muito importante. Se puder, faça sim essa 1 hora, descanse, faça alguma coisa para você nessa 1 hora, aproveita, né, desse tempo, Sim, né? Aí depois volta, trabalha o resto da sua jornada, enfim, evite fazer hora extra, né, se for possível. E aí cumpre sim. lá a sua jornada, né? É muito importante isso, né? Eu acho que. Opa, não sei por que Eu virou acho. aqui. Desculpa, Virou. gente. Então, eu acho que assim, quando a gente está numa empresa, a gente tem um chefe olhando, outros funcionários te olhando, vendo o que você está fazendo. Isso ajuda a gente a se disciplinar mais, porque afinal tem gente tomando conta ali, né? Tem gente que tá mandando. Quando você está em casa, independente de trabalhar para você mesmo ou para alguém,
que não está ali presente, é uma tendência a ficar mais relaxado e às vezes não cumprir as tarefas ali na hora que precisa, empurrar um pouquinho. Mas acho que a gente tem que pensar nisso. Eu sou ali o meu chefe no momento, então eu tenho que cumprir as coisas para mim, para que eu tenha resultados melhores, para que eu tenha uma vida melhor, né? Consequentemente, porque como você falou, né? Você tem que bater o cartão ali virtual, né? Às 8 horas. Então cumpra aquilo, as dicas que a gente passou, né? De se trocar, você começar a iniciar o seu dia e fazer aquele horário de almoço de repente, para você se sentir melhor. E quando der o horário de acabar, ligou e, e pronto, vai fazer outras coisas. E assim, tem a vantagem, acho que uma das maiores vantagens de trabalhar em casa é você não precisar sair, pegar trânsito, porque pelo menos aqui em São Paulo é muito trânsito, então eu vejo muita gente perdendo tempo de ir e vir e chega em casa tão cansado que acaba não fazendo nada. Então isso eu acho que é uma coisa que pode melhorar muito na vida das pessoas que começarem a trabalhar em casa, de ter mais tempo para as pessoas, para si mesmo, né? Depois, quando tudo voltar ao normal, poder sair, passear, viajar um pouco mais e não tá tão cansado. Mas, assim, essa coisa da disciplina é questão de costume. É uma coisa assim, como tudo na vida que a gente tem que se acostumar e tem que ter disciplina, demora um pouquinho no começo, é doído, mas depois é só benefícios. É. Agora eu queria comentar essa questão, né? Até falando já das habilidades que eu acho importante para quem trabalha em casa, das Uhum, habilidades socioemocionais, né? Que a gente chama, né? Então a gente meio que divide em competências técnicas, que é o conhecimento técnico que você precisa ter para trabalhar, e a parte comportamental, que é até o que você está comentando da disciplina, enfim. Essa parte comportamental, né? Agora tem o nome de habilidades socioemocionais, né? sim. Então essa é até um pouquinho sobre isso que eu quero falar, pegando esse gancho da disciplina, né? Eu acho engraçado só um ponto, né, que a gente tem, e tudo bem, mas assim, só para a gente refletir, por que que se a gente trabalha numa empresa, a gente tem horário para chegar, horário para sair, horário para almoçar, a gente tem às vezes, regras de vestimenta para cumprir, né, de roupa, às vezes é uniforme, mas quando não é uniforme, às vezes, né, tem uma roupa lá que a empresa pede que você tenha. Às vezes até a Uhum, empresa fala de sapato, fala de cabelo, fala de unha, né? Então tem empresa, assim, tem muitas regras na empresa, né, que a gente tem que seguir. Né? A gente tem uma hierarquia para seguir, ou seja, é regra para todo lado na empresa. Então, se a gente tem a disciplina para seguir as regras da empresa, por que que a gente não tem a disciplina para trabalhar em casa, né? Que vamos dizer assim, são as suas regras por um lado, né? Claro que se você está trabalhando para uma empresa, você também vai ter que cumprir algumas coisas ali para a empresa. Então, assim, eu acho que na verdade a principal habilidade que a gente precisa ter para trabalhar em casa não é necessariamente a disciplina, e sim é a capacidade de autogerenciamento, de autogestão, né? Porque assim, disciplina, se você chega numa empresa, se você trabalha a sua jornada, cumpre lá o seu papel, você tem disciplina. Então, em casa, o que você precisa é autogestão, né? É a competência da autogestão. É de você saber quais são as suas tarefas, você se gerir com elas, né? Com seu tempo, para conseguir fazer as suas entregas, né? Porque é o que a gente falou. Você não tem ali um chefe te olhando, te supervisionando o dia inteiro, igual a gente costuma ter numa empresa, né? E às vezes na empresa a gente também não tem assim um chefe que está lá o tempo todo te olhando, né? Você vai ter um chefe, mas não necessariamente ele vai estar lá te olhando também o dia inteiro, né? E mesmo assim você cumpre as suas tarefas, né? Então é Sim. trazer um pouquinho disso também para você e para sua casa e não depender do outro, né? Do outro tá te falando o que você tem que fazer, quais são, o que você tem que fazer hoje, o que você tem que fazer essa semana.
quais são as prioridades. Então, assim, é claro que se você trabalha para uma empresa, se você tem uma equipe, é importante nessa comunicação entre a equipe, deixar alinhado, óbvio, né, as prioridades, as tarefas, isso já costuma acontecer. Mas como não tem ninguém ali te olhando no dia a dia, né, de você cair nas distrações é muito fácil. Então, é sempre trazer essa consciência da autogestão, que em alguns lugares também chamam de senso do dono, né? Não sei se alguém já ouviu falar, mas é assim, quando você, mesmo sendo funcionário, você traz para si essa questão do senso do dono, é como se você fosse o dono da empresa, né? Porque às vezes, como funcionário, né, a pessoa pode pensar, isso aqui não é problema meu, ou, né, não vou fazer isso, não fica muito preocupado de repente, né? Então, quando você Sim. traz para si essa competência do senso do dono ou da autogestão, como eu estou falando, é pegar um pouquinho também dessa responsabilidade para você e fazer algo com isso, né? Tentar aí desenvolver, trazer, por exemplo, sugestões de melhorias, não esperar alguém pedir, entendeu? É você ter essa proatividade de trazer uma mudança, trazer uma melhoria, enfim, trazer à tona essas discussões, como se você fosse o dono da empresa, né? É nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma habilidade, assim, essencial para quem trabalha em casa. Relacionado com isso, a outra habilidade é a orientação a resultados. Então, se você não está sendo muito monitorado, né? Não tem ninguém ali muito no seu pé te pedindo as tarefas, correlacionado com essa questão da autogestão, é você ter esse foco e direcionar a sua rotina para os seus resultados, né? Então, é pensar aí quais são os resultados que você quer ou que você precisa e traçar, então, o seu plano em cima disso, né? Porque não necessariamente, dependendo da situação, carga horária significa produtividade, né? Então, eu acho que também um ponto positivo de trabalhar de casa, que está ligada com a flexibilidade que a gente estava falando, é que não necessariamente você vai precisar trabalhar 8, 9 horas, 10 horas, como a gente faz numa empresa. Mas Uhum. assim, você tem lá seus objetivos, você tem lá quais são os resultados que você precisa. Então, é cumprir aquilo, né? E se forem 5 horas, ok. Se forem 4 horas, ok. Se forem 2 horas, ok também. Né? Então, o importante é fazer o que é importante, né? É fazer o que vai te trazer o resultado, a produção, né? A produtividade. Né? Então, nem sempre vai ser igual ao número de horas, né? Então, às vezes a gente fica horas e horas trabalhando, mas não está focado, não está fazendo nada de importante, né? Então, assim, na empresa mesmo isso acontece muito, inclusive, né? Então, é essa questão orientado a resultados, né? Focado nos seus resultados, nas suas entregas, fazer a autogestão da sua agenda, enfim, das suas tarefas, de si mesmo, inclusive, né, de ser responsável pelo seu desenvolvimento profissional. Então, são dois pontos muito importantes. E o terceiro é para quem trabalha em empresa, para quem trabalha, né, com uma equipe, é fundamental ter uma boa comunicação aí entre a equipe, né, para alinhar bem as expectativas, os objetivos, as metas, enfim. Então, tendo isso bem alinhado, igual a gente faz no ao vivo, né, no presencial ali, no face a face, a gente também pode fazer no online, né? Tem aplicativos que ajudam a isso, tem um que é bem famoso que chama Trello, que ajuda a fazer essa gestão, né, das atividades. Enfim, tem essas ferramentas, né, como o WhatsApp, tem o Skype. Então, é alinhar tudo isso, ter uma boa comunicação, né, que é super importante. E, assim, tem o ponto um pouco ruim, né, do home office, é que na empresa, de repente, a gente consegue resolver assuntos muito rápidos, né? Então, você vai, levanta, vai na mesa do fulano, já conversa com ele, já resolve um assunto rápido. Sim. Encontra o fulano no cafezinho, já resolve um assunto rápido, né? E aqui em casa, assim, tudo a gente vai precisar marcar uma call, uma reunião, né? Uma conversa, enfim, o que for, né?
Então, às vezes vai sobrecarregar um pouco de reunião, dependendo da situação, né? Mas precisa Sim. alinhar, né? Melhor alinhar do que não alinhar e ficar perdido aí, né? Ou fazendo, de repente, focando em algo que não era para focar, enfim. Então, são esses três pontos, né? E um quarto, assim, que a gente já falou bastante, que é a flexibilidade, né? Então, para quem trabalha em casa, precisa ter uma flexibilidade, justamente por ser uma rotina, às vezes, muito flexível, né? Você tem que saber lidar com isso para tirar essa flexibilidade da melhor maneira possível, né? Agora a gente está numa situação muito atípica, como a gente falou, mas assim que for voltando ao mais normal possível, né? Então aproveitar, se você continuar trabalhando de casa, nem que seja alguns dias na semana, aproveitar dessa flexibilidade, né? Então você consegue aproveitar esse tempo que teoricamente você está ganhando porque você não está se deslocando até a empresa, né? Então Uhum. pensa, né, que você poderia aproveitar nesse tempo, é, enfim, aproveitar a sua família, né? Que antes a gente passava o maior tempo da nossa semana com a nossa família. Aliás, com o nosso trabalho, né? Com o pessoal do nosso Trabalho, trabalho. sim. Agora a gente passa o maior tempo com as pessoas que a gente mora, né? Por conta de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, Sim. mas aproveitar isso também, né? De repente fazer alguma atividade aí com os seus parentes, né? Sei lá, filho, mãe, pai, enfim, irmão com quem você morar. Aproveitar também disso, né? E saber ser flexível, porque assim, eu acho que é importante para quem trabalha de casa nem levar tanto a ferro a fogo, um horário X, Y, Z, igual na empresa, mas também nem ser tão flexível ao ponto, igual você comentou que você fazia no começo, e ficar perdido, né, com a sensação de que não fez nada de importante. Então tem que achar esse equilíbrio aí da flexibilidade. Sim, exatamente. Eu acho que essa questão da flexibilidade, a gente tem que ser muito responsável. É o que você falou, é encontrar um equilíbrio. Então, uma coisa que me ajuda muito, porque eu prefiro fazer assim, é um exemplo, fazer mercado. Por que que eu vou fazer mercado depois das 6 da tarde, que é o horário que todo mundo está saindo do trabalho e indo no mercado, se eu posso fazer à tarde ou de manhã, que é um horário que está vazio? Porque a minha qualidade de vida vai ser melhor. Então, por exemplo, eu posso definir, uma vez por semana, às 10 horas da manhã, eu vou fazer compras no mercado, porque eu não vou precisar ir nos horários que o mercado está cheio. Por exemplo, você tem que ir no médico. Você não tem aquela necessidade de ir depois do horário de trabalho, onde às vezes vai estar mais cheio, você vai pegar trânsito na rua. Então você pode, de manhã, de tarde, você precisa fazer terapia, você vai no horário mais vazio. Então, eu acho que flexibilidade nesse sentido, né, ajuda demais. De você, se você gosta, se você prefere esse estilo de vida, se você prefere fugir do grande fluxo, da cidade grande, ter uma qualidade de vida melhor, você pode usar isso ao seu favor, entendeu? Fazer coisas que seriam num horário super cheio, você faz em horários mais vazios e troca, né? Você troca, faz a troca dos horários, mas sim, com certeza respeitando, para você trabalhar, não deixar de trabalhar, né? E essa coisa de, não vou trabalhar hoje porque apareceu uma festa, uma viagem, eu vou. Você tem que ser consciente, isso vai me prejudicar? Ou eu tô com o trabalho todo adiantado, eu posso me dar a esse luxo? Então é muito assim, de você avaliar e é o que você falou, você ser o dono, né? Você ser responsável por aquilo que você vai fazer e ter consciência de que você vai arcar com as consequências, né? Uma coisa que pra mim ajuda demais, a questão de você, às vezes, uma coisa que eu ficava muito mal quando eu trabalhava fora, dias que eu estava com muita cólica, ou com muita rinite, ou gripada, e assim, você é obrigado a trabalhar, porque as empresas não entendem. É muito difícil uma empresa que fala, não, tudo bem, tira o dia.
sinto muito isso, esse benefício. Se tem um dia que eu acordo, eu tô muito mal, principalmente mulher que tem aqueles dias de cólica, que você não consegue fazer as coisas. Você fica tranquila, você deita e fala, "Não, eu vou me cuidar hoje, porque eu sei que amanhã eu vou trabalhar dobrado e muito bem." Então, esses momentos da gente poder se cuidar, isso pra mim é muito importante. Coisa que na vida de, como é que a gente fala, de trabalhar fora, né? É muito difícil as empresas terem essa flexibilidade com os funcionários, sabe? Assim, num momento muito crítico, às vezes você tem que trabalhar e eles não querem nem saber. E a gente entende, obviamente, o lado da empresa, né? Porque se fizer isso com todo funcionário, vira bagunça. Mas tem esse lado também, então são coisas que a gente tem que saber aproveitar. Mas como você mesmo disse, ser responsável pelo seu trabalho, né? E não Exatamente. necessariamente trabalhar 10 horas por dia são 10 horas produtivas. Às vezes você trabalha 5, super produtivo, e faz o que precisa ser feito, faz mais do que precisa ser feito, e é válido. Exatamente, né? Lembrar que as tarefas nunca vão terminar, né? Então, assim, a gente tem Sim, que saber estabelecer prioridades, saber estabelecer o que é realmente importante para aquele dia, para aquele momento. Porque se a gente for querer resolver tudo no mesmo dia, a gente vai trabalhar 24 horas por dia e muito mais, né? Se fosse possível, né? Por isso que eu sim, repito que é importante também saber um pouquinho sobre a administração do tempo. Então, recomendo que assistam a gravação da live que eu fiz sobre isso na semana passada, que sim. o link está aqui no meu perfil depois. Vão lá assistir, que é muito importante. Senão a gente não dá conta mesmo. E aí a gente fica frustrado, né? Mas a gente tem que saber alinhar também as nossas expectativas, né? Que não dá para fazer tudo o tempo todo. A Exatamente. gente, aí a gente se culpa, né? Mas não é bem assim, né? Pessoal, a gente está chegando perto do final. Eu quero saber aí o que vocês estão achando, se foi bom, se vocês têm alguma dúvida que vocês querem tirar, aproveita que esse momento. Dúvidas, comentários, sugestões. A Mônica falou: a gente tem a oportunidade de fazer os nossos horários. Isso aí é muito bom, né? Para quem consegue fazer os seus horários, né? Sim. É muito bom. Vou fazer um comentário aqui, se você me permite. Uhum. Puxando o gancho da organização de tempo que você falou, né? Uma coisa que ajuda bastante, que eu esqueci de comentar, é você ter uma agenda, um planner, né? Como eu sou do time dos planners. Mas assim, que seja um planner, uma agenda no Gmail, que já tem como fazer uma agenda online, sincronizada, para você olhar de qualquer lugar. Um lugar onde você vai anotar toda a sua rotina e todas as suas tarefas. Porque uma coisa que também que acontece muito no home office é você, que nem a Leila falou, se atolar de tarefa e querer fazer tudo naquele mesmo dia. Então, a melhor coisa é você anotar todos os seus compromissos e planejamento, gente. Planejamento é tudo na vida, independente de trabalho ou não. Mas home office, você tem que ter um planejamento para você não se atolar de coisas que não precisam ser feitas naquele dia e que você pode falar, não, isso é para amanhã, para depois de amanhã. E aí você vai ter, obviamente, uma qualidade de vida muito melhor. Exatamente. É isso aí. Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Mônica falou que ajudou muito. Elogiou a live, que foi incrível. Murilo perguntou quando é a próxima live. Vamos ver, a gente anuncia aí nas próximas postagens. É, A Dani podemos ver falou: uma obrigada, próxima. meninas, foi muito bom. A Mônica tá dizendo que ajuda muito teu caderninho. A Lilian tá falando: alguma dica para quem tem muita dificuldade em ser flexível e com esse cenário de isolamento perdeu suas atividades extras, como voluntariado, aulas de yoga e etc. Quer Olha, falar? a gente tá num momento assim muito difícil mesmo, né? A gente não tá podendo fazer muitas atividades que a gente gosta de fazer,
né? Por exemplo, eu não estou podendo fazer natação, né? Enfim, ninguém está podendo ir na academia, enfim. Mas tem muita gente, falando na questão, por exemplo, exercício físico, tem muita gente que está fazendo aí aula online, então, assim, já é uma ajuda, né? Mas o que eu sinto falta às vezes é, por exemplo, de poder ir num parque, né, que tá tudo fechado, então não dá para ir lá andar, caminhar. Então isso, apesar de a gente poder fazer exercício em casa, eu sinto falta também de ir no lugar, né? De ver a natureza, contato com a natureza, né? Sim, A gente tem que, nesse momento, a gente tem que dar. É por isso que é preciso da flexibilidade, né? Por mais que você fale assim, não, eu não gosto do online, tudo bem. Mas nesse momento, não é melhor fazer um online do que ficar sem, né? Então, assim, uhum, às vezes a questão de atividade física, muitas das vezes, né, ela é um bem para sua saúde, né? Então, assim, você precisa fazer. Então, tem gente com questões específicas, que nem até o meu caso de novo, é bom pro meu joelho, então assim, eu tô sentindo falta, mas eu posso fazer outras coisas para fortalecer o meu joelho até em casa, né? Então, assim, fora da questão emocional, né, que ajuda muito a aliviar estresse, a aliviar a ansiedade. Então, assim, é super importante praticar alguma atividade física, mesmo que não seja a ideal, a perfeita, a que você gostaria, né? Então, sim. também a flexibilidade nesse sentido, né? A gente fazer do que dá nesse momento atípico, né? Que é melhor do que nada, né? Vamos pensar assim, né? Então, se não, a gente também tem que, né, pensar dessa maneira. Ai, não consigo fazer todo dia. 2 dias que você faz já é melhor que nada. Ai, não consigo fazer 1 hora de exercício. Meia hora que você faz, 20 minutos, já é melhor que nada. Então, assim, né, Uhum, às vezes a gente se prende e não faz, querendo fazer o ideal, né, o perfeito, digamos. Mas se não tá dando para fazer o ideal, né, vamos fazer o que dá, né? Então, a flexibilidade é importante nesse sentido, né? De pensar qual que é o principal objetivo da atividade física para você. Então, é tentar chegar ao máximo perto desse objetivo, né? Dando o seu jeitinho aí, nem que seja em casa, né? Online, né? sim. Às Liana, você vezes quer comentar? não só acrescentando o que você falou, às vezes antes de começar a trabalhar é legal também você fazer 10 minutos de yoga, um alongamento que é fácil. Tem aula de pilates com a Mônica também, que ela coloca vídeos que dá para fazer em casa. Então, às vezes, antes de começar a trabalhar, eu, por exemplo, faço alongamento quando eu acordo, antes de tomar café. É um alongamento básico que já me ajuda a começar o dia. Então, às vezes, antes de você começar a trabalhar, você pode fazer, encaixar o exercício aí, né? Porque você já vai começar a trabalhar com outro pique e não tem aquela desculpa, né? De, mas eu preciso ir para academia. Você tá ali na sua casa, você pode fazer no chão, botar um tapetinho. É um jeito também, é como a Leila falou, você encaixar nos horários que dá para fazer e como esse momento é totalmente novo, acho que a gente tem que utilizar da melhor forma, né? Fazer como dá, até que as coisas voltem ao normal. Exatamente, né? E aí, aproveitando que a Mônica mandou aí a mãozinha, a Mônica tem várias aulas gratuitas no canal do YouTube dela aí de alongamento, de pilates, tem exercício para lombar, tem um monte de coisa, já fiz vários, tá lá de graça, né? É, Exatamente. já é alguma coisa, né? Sim. Já é alguma coisa. Eu acho que é legal determinar, né? Toda, por exemplo, igual você falou, sempre antes de começar eu vou fazer o meu alongamento. Já Uhum. deixar isso meio que fixo ajuda, né? Então todo dia às, sei lá, 18, terminei meu expediente, vou fazer o meu alongamento. Que seja 10 minutos, né? 15 Sim, minutos, exatamente. né? Às vezes não precisa, às vezes a gente acha que precisa de 1 hora, 2 horas, malhando que nem louco, mas às vezes 10 minutos, começando com 10 minutos de alongamento já ajuda, né? Pra até quem sabe não é um gancho para depois que acabar a pandemia, muita gente começar a fazer exercício físico fora, né? Gente que não fazia nada,
se vê com essa oportunidade de fazer em casa e depois começa a fazer fora também, né? Acho que pode ser Exatamente. uma coisa legal. É, né? Tá todo mundo querendo, né, que voltar à vida de antes, né? Uhum. Assim, pelo menos com as atividades, né, gente? Está todo mundo Sim, ansioso nesse sentido, não tem como, né? Esperando, é, rezando, né, para que tudo isso passe e que tudo fique bem logo, né? Enfim, exato. né? Aqui o pessoal tá falando, deixa eu ver. A Lilian agradeceu, dicas de ouro, que bom. A Mônica aí colocou o arroba dela, isso aí. Sigam a Mônica também, Estúdio Momo Pilates. Ótimos exercícios. Então acho que é isso, né? Tá acabando aqui o nosso tempo. Tem alguma Uhum. palavra final, Bi, que você gostaria de falar? Ah, eu quero agradecer pela oportunidade da live. Foi muito legal. E saber que o pessoal gostou, que as dicas foram legais, né? Que pode ajudar, que a gente ajudou as pessoas, isso é mais legal. E acho que esse modelo de home office veio para ficar mesmo. Acho que muita empresa vai adotar, como você disse, né? E eu acho que as pessoas, a qualidade de vida vai melhorar muito das pessoas. Então, assim, como minha experiência de 6 anos home office é muito bom, só me trouxe benefícios, e eu acho que as pessoas vão acabar tendo um estilo de vida novo e melhor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live mesmo. E obrigada, Leila. Isso aí. Então, obrigada, Vi, pelo convite. Aliás, Eu que por ter agradeço. aceitado o convite. Sim, claro. É, acho que foi muito bom. Obrigada, pessoal, que assistiu aqui com a gente ao vivo. O pessoal tá aí Obrigada, gente. agradecendo. Obrigada a vocês por terem assistido. Vou deixar aqui salvo para quem quiser rever, caso alguém perdeu, né, alguma parte, perdeu o início. Então é Uhum. isso, pessoal. Se cuidem. Obrigada. E a gente se vê aí na próxima live É isso ou aí. nos Tchau, próximos gente. vídeos. Obrigada. Tchau, 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 Leila. gente. Tchau, Bi. Tchau.